aqui, pedindo a Deus que nos abençoe. É o irmão desta casa, que é o patrono espiritual, Antônio de Oliveira, possa nos auxiliar naquilo que nós somos merecedores, tenhamos entendimento e compreensão na noite de hoje. Vamos aprender um pouco mais juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Fortalecendo a nossa irmã Raquel, ao Espírito designado a auxiliar a ela. Deus abençoe a ele, cada vez mais, e a gente possa aprender um pouco mais sobre o livro dos Espíritos na casa de Antônio de Oliveira. E assim seja, graças a Deus. Obrigada, Flávio. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que delícia estar aqui, né? Essa casa é muito abençoada, né? A gente já se movimenta para vir até aqui, já cheio de amor, porque é uma casa muito amorosa, não é não? Então tá bom. Bom, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? De quarta-feira nós estudamos o Livro dos Espíritos. E de que forma que nós vamos trazer isso aqui? Peraí. Aqui. E nós estamos num capítulo muito curioso, que é o capítulo que fala sobre a emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? A semana passada vocês tiveram. Quem esteve aqui quarta-feira passada? Então você deve saber do que foi falado. Do que foi falado? A emancipação da alma é quando a gente dorme, né? O nosso espírito se desgruda, né? Isso. Entre aspas, né? Não totalmente, ele fica preso. Isso. Por um pequeno fio. E aí ele vai passear no mundo astral. Então, a semana passada, nós começamos esse capítulo de emancipação da alma falando do sono. Falando do sono e falando dos sonhos. Olha que interessante. E hoje nós vamos falar sobre sonambulismo. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sonambulismo. Olha que bacana. Falar sobre sonambulismo. Nós precisávamos aqui de pelo menos uma semana e meia para falar de sonambulismo. Mas nós só temos 40 minutos para conversar um pouquinho sobre sonambulismo, que é mais uma daquilo que a gente chama de emancipação da alma. Então, nós tivemos o sono, os sonhos, e agora nós vamos falar de sonambulismo, e na próxima oportunidade, quem estiver aqui falará sobre êxtase. São 3 sequências que para fechar esse capítulo de emancipação da alma. E como o nosso colega ele falou, o que é emancipar? O que é a alma emancipada? Lembra antigamente o Código Civil não liberava casamento para menor de 18 anos. Aí o pai tinha que ir lá e emancipar o filho, para que o filho tivesse a autorização da maioridade antes de chegar o tempo cronológico dele. Então, emancipar é isso, é desprender, é soltar, é livrar, tá certo? Então, quem é que fala assim, eu não acredito em espírito? Nós estamos dentro de uma casa espírita, mas sabemos que ainda flutuamos entre o crer e não crer. E essa flutuação, ele tem vários graus. Tudo bom, querida? Vários graus. Então, mas a prova mais contundente que nós temos de que existe um mundo espiritual é no momento de sono. E a gente não se dá conta, né? Sim ou não, gente? Mas eu acredito, eu sei disso. E tem vezes que eu até sei que estou sonhando. No meu sonho mesmo eu falo assim, eu tenho consciência de que eu estou sonhando. Tá vendo? Sempre.
Com frequência? Acontece muito. E nós precisamos, mais do que estudar esse capítulo, é essa convicção de que nós somos espíritos. Oi, meu amor, bom revê-la. Que nós somos espíritos, nós estamos no corpo físico, mas nós somos espíritos. Essa condição, essa vestimenta hoje, você até com relação à sexualidade, opção sexual e tudo mais, nós estamos nessa condição, nós não somos nessa condição. Então, quando nós vamos estudar os fenômenos de emancipação da alma, nós temos a certeza absoluta de que nós somos espíritos. É só prestar atenção. Através do sono, que vai nos levar a sonhos, que muitas vezes esses sonhos eles vêm de uma forma conturbada, muitas vezes aquelas imagens nos assustam, outras vezes nos trazem respostas. Até de épocas diferentes. Até de épocas diferentes, porque eu só não falei, você não vai ter um livro agora não. Aí eu tive um sonho, foi esse ano ainda, que eu tava lá na Itália. Hoje não é pra gente falar sobre sonho, tá? Só que a gente tá recordando a semana passada. Eu sonhei que eu tava lá na Itália, mas num lugar onde era só mata e era época de guerra. E tinha uma mulher vestida com a roupa da época mesmo, aqueles vestidos que elas usavam por aqui, aqueles avental, que o italiano usava muito, né? E que ela era uma parente minha, mas eu não sei dizer que parente era. E que eu tinha que trabalhar bastante e ajudar naquela época. Tá vendo? Então, muitas vezes ele vem em forma de mensagens mesmo. E cada um vai interpretar, cada um vai buscar, cada um com o seu conhecimento, com o seu grau de conhecimento, vai buscando as respostas. Mas hoje nós vamos falar de um fenômeno de emancipação da alma que nós chamamos de sonambulismo. Alguém já ouviu falar nesse fenômeno? Sim. E muitas vezes, né, ele é até negligenciado, porque muitas vezes a gente, por ignorância de não saber, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ignorância de não saber. E vou dizer para vocês, mesmo a literatura espírita, nós temos muito ainda que aprender, muito ainda que investigar a respeito desse fenômeno chamado sonambulismo. Por quê? Porque quando a gente fala em emancipação da alma, nós estamos falando de um fenômeno anímico, extremamente anímico, nosso. A alma que está animada, porque ela está aqui, animando esse corpo físico, mas nós somos um espírito. Então, é um fenômeno natural, não é um fenômeno que muitas vezes nós achamos extraordinário. E não é só um privilégio da Raquel, é uma bênção de Deus para com todas as suas criaturas. Veja, e aí eu estou falando daquele racional, eu estou falando do homem, eu estou falando da nossa individualidade. Então esse fenômeno é um fenômeno natural. Em qual momento nós nos desprendemos do nosso corpo físico? Na hora de dormir. Na hora de dormir, nós sabemos da necessidade do nosso corpo físico em descansar. Então, o nosso metabolismo exige algumas horas de descanso, algumas horas de refazimento para desenvolver. Por isso que nós envelhecemos, nós caminhamos do nascimento para a finitude. E esse processo é um processo que vai desgastando o corpo físico, o corpo biológico. E o que acontece quando a gente dorme? Aonde fica a nossa alma? Para onde vai a nossa alma? O que ela faz? Ela precisa de descanso? Sim ou não? Não. Depende. Sabe por que depende? Porque quanto mais estivermos
preso à matéria, mais sentiremos fadiga. Você diz na volta ou durante a experiência? André Luiz deixa muito claro, em qualquer circunstância, por mais que nós tenhamos a consciência que nós somos espíritos imortais e o espírito ele não precisa de descanso, dependendo do nosso grau de entendimento, do nosso desprendimento, nós nos sentimos cansados, inclusive o próprio espírito. Ele não fala das colônias espirituais, ele não fala das alimentações, que o espírito já desencarnado, ele precisa da sopa, da água, ele precisa de um monte de coisa. Por quê? Porque ele está muito próximo, está mais próximo à matéria do que aquele espírito mais puro, que já evoluiu, que já chegou num patamar, que não é o nosso caso, tá? Já chegou num patamar de hierarquia que ele se desprende com a maior naturalidade do corpo físico quando ele está encarnado e também o corpo espiritual dele, que é o perispírito, que é outra história, nós temos com mais sutileza. E isso não é crer ou não crer, é fenômeno natural, acontece com todos aqui, tá certo? Tem um livro, que eu não vou lembrar qual é agora que você falou, eu lembrei. Uma das personagens lá no nosso lar, acho que é Veneranda, né? Uhum. Que aí, um dos livros, não vou lembrar qual agora, que disse que ela reconhecidamente ocupava o cargo lá que ocupava em função dos serviços prestados e que ela teria ficado vários séculos trabalhando sem descansar. Quando eu vi, eu falei, nossa, como assim, né? Como assim? Espiritualidade. Sim, claro, na espiritualidade. Aí, ou seja, tem a ver com o que você e disse, na né? contrapartida, Muito eu acho que é o nosso lar. É. Mas as obras de André Luiz, ele fala muito dessa questão ali, lá no plano espiritual, mas daqueles espíritos que chegam e ficam muitos anos na dependência de uma sopa, na dependência de um chá, sente frio, sente calor, enfim. Mas é outra história, outro estudo. Mas só para a gente entender que quanto mais nós nos desligarmos, aquela história, né? Nós nascemos, crescemos e voltamos de alguma forma, entregamos o nosso corpo físico e voltamos para algum lugar. Essa convicção é que a gente precisa ter. E cada vez mais ir nos desprendendo. Eu vou viver hoje pensando no meu retorno à pátria espiritual? Sim. Tudo que eu fizer hoje, eu estou construindo a minha volta. Eu estou planejando a minha volta. Bom, quando a gente não tem essa convicção, o que a gente vai buscar? Pelo menos no mundo material. Nós vamos buscar a explicação da ciência. E a medicina, ela já caracteriza o sonambulismo como distúrbio do sonho. Já tem CID, sabe o que é CID? Código Internacional da Doença. Aquelas mães desesperadas quando vê os seus filhos com tendo fenômenos de sonambulismo, muitas vezes elas vão para um caminho que não é o mais adequado, porque muitas vezes a medicina ela vai prescrever inclusive medicamento para um fenômeno que é natural, para um fenômeno que vai passar, para um fenômeno que tende a se ajustar com o tempo. Mas ele passa sozinho. Meu filho passou. Eita. Tende a se ajustar com o tempo. Então, a medicina ela caracteriza como distúrbio do sono, transtorno e muitas vezes essa falta de informações, porque já dissemos que mesmo na literatura espírita nós temos pouco ainda conhecimento, porque não foi explorado ainda muito mais pela parte de fenômenos
espirituais. Acho que do meu ponto de vista tem Várias coisas, mas ainda precisamos aprender mais com o sonambulismo. A característica do sonambulismo ela é única, porque ela se difere do sono normal e ela é um sono mais avançado, ela é um sono mais entregue, é como se nós estivéssemos naquele período, quase o período de sensação de morte mesmo. É muito interessante, gente. Tem bastante coisa, como ela disse. Tem bastante coisa. Isso. Inclusive, os cientistas descobriram que pela hipnose eles conseguiram fazer as pessoas ficarem sonâmbulas. Quer dizer, eles estudam estas pessoas. É algo que nós vamos ver daqui a pouco. Que a natureza do sonambulismo, ela é inclusive provocada através da própria hipnose. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Por que não se lembra depois que acontece? Então, nós vamos ver, vamos construindo essa ideia. Já é lá na frente. Deixa eu só fazer um parênteses. Não sei se todo mundo sabe exatamente o que acontece durante o sonambulismo. Eu, por exemplo, não sei, porque a imagem clássica do sonâmbulo é aquele de desenho que a gente vê a pessoa andando assim, né? O que caracteriza, então? Nós vamos ver. Tá? Aqui nós ainda estamos na ciência, que a ciência, por muito, pela nossa predominância material, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma explicação. Sempre que a gente tem um fenômeno que muitas vezes é natural, vai passar, vai modificar, e nós temos que agir de uma forma de entendimento, porque é um espírito que está se manifestando, o que a gente vai buscar? Resposta na ciência. E a ciência muitas vezes vai até, de alguma forma, não estou falando que é tudo, porque tem psicanalistas maravilhosos que estudam os fenômenos de uma forma mais ampliada, com um olhar mais direcionado ao espiritismo, com um olhar verdadeiro do fenômeno da alma. Então nós temos uma linha da ciência que trabalha a psicologia, mas nós temos que tomar cuidado. Quando nós tivermos situações desse tipo nas famílias, próximos a nós, tá certo? Que a gente tenha a oportunidade de dialogar e esclarecer muitas vezes. Então, via de regra, é um fenômeno realmente infantil, que se traduz bastante na adolescência, mas na idade adulta também esse fenômeno ele pode acontecer. Eu, particularmente, tenho manifestações sonambúlicas. Então é interessante, né? Por que a gente se interessa tanto por esses assuntos? Porque muitas vezes nós somos levados a estudar, porque a gente tem na nossa convivência. Quando nós temos esse fenômeno em nós, aí que a gente vai estudar um pouco mais. Então, parece uma aula, né, gente? Mas não é uma aula, tá? Vamos lembrar. Vamos lembrar aqui, ó. Os espíritos nos dizem: esse estado sonambúlico se manifesta sobretudo durante o sono, tá certo? É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Mas por que a pessoa, antes do espírito sai do corpo e a pessoa ainda... Meu filho abre a porta, saindo para como que queria ir para a rua, aí me deram um conselho: põe um pano molhado do lado da cama dele, a próxima vez que ele levantar ou colocar o pé, ele vai acordar e vai passar. Isso funciona. 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 Porque ele acorda. Ele acorda. Né? Então, quando a gente fala do sono, é só para a gente situar. Nós vamos chegar onde você
É para a gente situar. Então, é um fenômeno que acontece por emancipação da alma. É um fenômeno que acontece não em vigília, porque quando ele acontece em vigília já não é um sonambulismo, ele é um desdobramento que é um outro tipo de manifestação. Então... Desculpa, eu fiquei confuso agora. Tem fenômenos de emancipação da alma que ocorrem inclusive em vigília. O que é em vigília? Nós estamos aqui conversando, não estamos? Sim. Eu posso me desprender, me desdobrar e ir lá. Lembra quando a gente chama todo mundo para uma prece, ou vamos vibrar, que a gente pede para todos sintonizarem e nós ficamos com atenção naquele que está falando. Muitos de nós, o que faz? Desdobra, vai embora, tá certo? Esse é um fenômeno, pode até ser de sonambulismo, mas ela teve uma queda, ela entrou dentro de um processo do sono REM, que a ciência recomenda, a ciência determina, tá certo? Então, muitas vezes a gente começa com um cochilinho e de repente nós estamos lá do outro lado. E de repente não, ela está olhando para mim, e ela simplesmente se desdobra, ela não está aqui, só o corpo físico dela que está aqui, e ela se desdobra. É outro fenômeno, não é o fenômeno do sonambulismo. Vamos entender. Tá vendo? A gente se identifica, né? Vai se identificando. Você A passa, professora perguntava, acabei de explicar, eu olhava para ela e ficava prestando atenção nela, mas não ouvia nada do que ela falava. Não estava aqui. Aí ela me perguntava depois sobre o assunto e eu não tinha nem escutado a voz. Boa noite. Mas você sabe que... Não era de propósito. E isso acontece muitas vezes quando nós estamos conversando com uma pessoa que não está interessante a conversa. Ou que você está muito preocupada com outras coisas. Você se desliga. Preocupação. Então tem várias situações, medicamento também faz a gente ficar assim. Quando nós estamos com o corpo físico enfermo por alguma razão, um estado febril. O estado febril dá muito desdobramento. O estresse faz muito isso. Então os espíritos perguntam, Kardec pergunta, o sonambulismo natural, e aí natural entra aquilo que você falou. Por que ele chama de sonambulismo natural? Porque existem outras formas de chegar a esse processo de sonambulismo. Sabe aquela hipnose, aquele pontilhão que os magnetizadores, você vai dormir e vai dormir mesmo. Mas não é acreditar, é magnetismo, é outro assunto. Não é questão de acreditar, é magnetismo, é fluido que é como, do mesmo jeito que o seu filhinho quando acordava sonambúlico, metia o pezinho e ele acordava, muitas vezes no estado sonambúlico ele não te ouve de jeito nenhum. Não é que não pode. Tudo é possível, depende de como você dá o comando. Porque o comando também, ele é um processo de hipnose. Você vai falar assim, e nós vamos falar sobre isso agora. Então vamos lá. Então, tem relação com sonhos, como explicá-lo? Então, nós vamos dizer, os espíritos vão falar assim, é um estado de independência da alma mais completo que no sonho. Então, o sonambulismo, ele é o mesmo processo do sono, é o mesmo, é igualzinho. Só que ele tem um detalhe fundamental, ele é mais intenso, ele é mais, como eu diria, as faculdades, olha ali, ó, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, os espíritos, eles fazem essa separação para que a gente entenda.
Por que ele faz essa separação? Porque o processo de sono é para todos. O processo de sono, ele nos leva a sonhos, para todos. Mas o processo de desprendimento, como no estado sonambúlico, ele é uma condição, inclusive, orgânica. Ele é uma característica orgânica que facilita esse desprendimento. Ah, mas todos que são sonambúlicos é mais adiantado, menos adiantado? Nada disso, não tem nada disso. Nada disso. Porque o nosso grau de modalidade é outra história. E isso não depende desse fenômeno, tá certo? Então vamos entender que todos nós utilizamos o período de sono para refazimento das energias orgânicas do nosso corpo físico. Mas o nosso espírito se desprende. Ele vai para outros lugares no período de sono. O processo de sonambulismo, ele acontece com o indivíduo ali. O corpo, o espírito, ele não se desdobra. Mas tem fenômenos de sonambulismo que ele se desdobra. Então, via de regra, a diferença é o desprendimento é tamanho do corpo físico, que o corpo físico entra em letargia. Vamos adiantar. Vamos lá. No sonambulismo, o espírito está na posse de si mesmo. Nós não falamos que somos espíritos, chamamos de alma porque nós temos hoje um corpo físico, mas é uma questão de tempo, a gente volta para a pátria espiritual sem um corpo físico, então somos espíritos naquele momento. Quando a gente fala em posse de si mesmo, nós estamos falando que todas as nossas sensações, externa para interna, elas acontecem através dos nossos órgãos de sentido, sensoriais. Acontecem dessa forma. Então, no estado de sonambulismo, é como se o nosso corpo estivesse num sono profundo e o nosso espírito, ele enquanto individualidade, porque o ir e vir é uma construção, não é isso? Nós estamos aqui hoje, mas nós já vivemos outras vidas, então nós temos todo um histórico que hoje a individualidade Raquel, ela é uma individualidade de muitas situações, muitas experiências vividas. Então, eu, Raquel, me desprendo do meu corpo por completo, porque meu corpo não está sob o domínio do meu cérebro. Por isso que as impressões a gente não consegue lembrar, porque ele não passa pelo cérebro. Então, o nosso espírito usa o nosso corpo, sabe, no processo mediúnico? Eu estou pensando aqui, é parecido, né? Igualzinho. No processo mediúnico, é um espírito que vai se manifestar através daquele corpo. No processo sonambúlico, é o próprio espírito que está se manifestando ali. É o próprio espírito que tem o domínio. E muitas vezes ele está trazendo personalidades que não são conhecidas. Alberto Almeida conta várias histórias, ele é um médico. E ele atendeu vários pacientes. Um dos pacientes dele era uma criança que foi levada pelo pai ao consultório dele e contou uma história que para nós, que já sabemos do que é o espiritismo, da alma, do espírito e tudo mais, para nós não tem
tem surpresa nenhuma. Essa criança, ela, de repente, ela está com o olhar vago para o pai e ela solta para o pai, para que o pai parasse, para que o pai fosse mais adulto, parasse com aquela atitude que ele estava tendo, inclusive uma relação extraconjugal, estava fazendo a família inteira sofrer. Aquela criança, ela entra em estado sonambúlico, ela traz uma personalidade dela muito adulta, muito consciente e se manifesta para o pai dessa forma. Mas foi tão impactante, que o pai levou a essa criança a essa consulta, por entender que o Roberto Almeida, psiquiatra, espírita, então ele lá obteve a informação de que foi um estado de transe, um estado sonambúlico. E isso acontece muitas vezes com total inconsciência. Total inconsciência. Aí entra aquilo que você falou. Levanta, abre a porta. E nós temos casos horrorosos que eu fui buscar um pouco na internet. A internet tem muita coisa de, inclusive, assassinato. Teve um caso famoso. Não vou falar para não baixar o padrão migratório aqui. Porque é verdade, gente. Porque esse estado, ele pode trazer uma inconsciência de uma questão mal resolvida, uma questão violenta de relacionamento e acerto de contas. Entende? Então, é um estado que é mais comum do que a gente imagina. Eu dormia com a chave no bolso, de levantar e ir para a rua. E ainda mais que tinha um rio que passava no fundo, um riachozinho, né? Que passava mais água de esgoto lá. Eu falei, meu Deus, esse menino sai, cai lá. Mas tem que ter cuidado, sim. Tem que ter bastante cuidado. Vamos entender um pouquinho mais, porque isso aqui não é uma aula, é um bate-papo, tá certo, gente? Se vocês quiserem acrescentar também, se já estudaram a respeito, quiserem trazer, pode trazer. Eu só tenho uma dúvida em relação àquilo que eu tinha te perguntado, porque a minha mãe, ela fala muito durante o sono, mas ela nunca levantou. Aí eu fiquei, será que ela é sonambúlica? Ou é... Provavelmente não. Não, né? Porque precisa levantar. Não precisa levantar. Mas o estado do sonambulismo é um estado que é evidenciado quando você... às vezes a pessoa nem acorda, nem com chacoalhão. Não, ela acorda. Às vezes ela não acorda nem com chacoalhão. Na corda mesmo. A minha, quando eu estou preocupado, ela tá falando muito, eu falo, mãe, tá tudo bem? Aí ela... Mas esse negócio de falar... A ideia do sono também está ligada a essas coisas? Ao sonambulismo? Assim, né? Sim e não. Sim e não. Por isso que tem que ter um diagnóstico, é importante ter um diagnóstico da medicina, mas é importante ter também esse conhecimento espiritual, né? Para não dar medicação de qualquer jeito, enfim. Porque a gente não respira quando tem. Quando eu estou dormindo, eu tenho grávido, né? É grave. Eu não respiro. Meu filho passa a mão em mim quantas vezes ele foi, me acordou e falou: pensei que você tivesse morrido, porque a gente fica literalmente sem respirar. Olha só, pergunta: as faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Olha só, para vocês verem que o desprendimento ele é tamanho que os espíritos nos respondem até certo ponto. Pois é necessário ter em conta a influência da matéria, o que ele ainda não se acha ligado. Então é assim, o estado de sonambulismo é um estado de catalepsia, nós vamos ver daqui a pouco. O nosso corpo fica completamente inerte. As funções dele não está tendo, não traz as funções sensoriais. E muitas vezes tem situações que você não consegue acordar a pessoa. Então tem que dar comando até
uma espécie de hipnotismo. Alberto Almeida também nos conta aquelas situações irregulares que você traz, personalidades. Então ele conta uma história de uma pessoa que em estado sonambúlico, ele apavorado porque ele está vivendo cenas de uma guerra que ele já tinha vivido. Ele já tinha vivido aquela. Então, como é que se faz numa situação dessa? Comando hipnótico. Ok, você está na guerra assim, agora você volta, você é Raquel, está encarnada nesta casa, volta. Pronto. Às vezes, eu estou falando isso com naturalidade, porque é um fenômeno natural. Ai, mas e agora? Vou levar no centro espírita, tem uma manifestação mediúnica? Pode ter, sim. Porque Ai, gente, desculpa, eu não der certo para ter. pode ter sim, pode ter, mas para ter a orientação correta. Não é verdade? Existe mediunidade sonambúlica? Ah, para com isso, você está querendo adiantar? Não, juro por Deus. Olha a diferença que a gente falou um pouquinho sobre sonhos e sobre sonambulismo. Nos sonhos, de que se tem consciência, os órgãos, inclusive da memória, começam a se despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores. E as comunicam ao espírito que, também se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentadas. Então, no sono, dormimos, sonhamos, muitas vezes a gente fala, nem sonhei. É porque o cérebro não registrou. Quando às vezes ele registra de uma forma mais precisa, aí vem uma mensagem que te traz resposta. Ou, às vezes ele se manifesta de forma fragmentada. Quando ele se coloca de forma fragmentada, vem até aquelas nuances, nossa, sonhei com uma cobra que estava mordendo não sei quem. E André Luiz conta muito esses casos, né? Que se pegar o fiozinho da meada, vai entender que muitas vezes o simbolismo, ele vai trazer para nós, inclusive a nossa própria realidade. Porque, gente, se nós estivéssemos, eu penso que lá no futuro, quando nós estivermos espíritos puros, vai ser um negócio tão maravilhoso de desprender para cá, de desprender para lá, de ver tudo tão transparentemente. Hoje, na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, quando nós temos a oportunidade de lembrar um pouquinho de situações bacanas que a gente viveu no mundo espiritual, dá uma alegria, dá um contentamento tão grande. Se a gente tivesse essa capacidade, talvez a gente não fizesse muita, como eu diria, nós quereríamos, ok, eu não sei nem se é a palavra mais adequada, ficar mais do lado de lá do que do lado de cá. Mas a gente tem que viver essa vida, não é por isso que a gente está aqui. Se nós estamos aqui, porque nós estamos passando essa experiência, e é muito importante que a gente tenha essa noção. Ah, mas por que a gente não vive bastante a vida espiritual? Porque a gente não tem ainda maturidade. Porque dependendo de como a gente viver a vida espiritual, num sonho, nós queremos ficar lá do outro lado, não queremos voltar. Aqui é muito difícil. E quando a gente sonha que alguém já se foi, e a gente sabe... Que é um contentamento. Não, e no sonho você sabe, nossa, você morreu, você está aqui. Eu posso tocar em você? Já aconteceu comigo, já várias vezes. Aí tem vezes que ela não responde nada, porque não tem permissão de falar. Tem vezes que ela fala, pode dar um abraço. Mas também depois você não lembra mais nada do que foi falado. Tá vendo?
É muito comum em estado de quase morte as pessoas contarem coisas fantásticas. Eu tenho um caso para contar, assim, rapidinho. Fique à vontade. Bom, obrigada. Uma amiga, né, teve um processo de câncer e ela se tratou, mas em uma das cirurgias dela, ela teve um momento talvez até de êxtase, é o que vocês vão ver depois, o próximo palestrante da semana que vem vai trazer o êxtase. Então ela viveu um processo de êxtase que ela fala com todas as letras, que foi tão maravilhoso para ela, ela não queria voltar. O que você está falando de êxtase é o que a ciência chama de EQM? Não. Não é? É outra coisa? Ó, EQM é experiências de quase morte. esse estado, ele é um estado de desprendimento. É outra coisa. Não, ele tem muitas nuances, não dá para eu afirmar para você é ou não é. Mas ele tem um processo de desprendimento, é isso que caracteriza o sonho, o sonambúlico e o êxtase. É o processo de desprendimento e lucidez. É, porque isso é o que caracteriza. Eu pesquiso muito EQM, né? Quem aqui frequenta sabe que eu adoro esse assunto. Eu gosto. E é um consenso em quase todas as experiências que são positivas de que as pessoas não querem voltar, justamente porque encontram lá essas sensações de paz, de tranquilidade, de integração, de retorno a algum lugar que elas não querem voltar. Pois é. Essa minha amiga, ela teve a oportunidade de se encontrar inclusive com a mãe dela. Então foi lindo. Ó. Quando ela conta, é muito maravilhoso. E tem muitos casos, eu adoro também. Eu também adoro, E vamos ficar na superficialidade para todo mundo começar a estudar um pouco. Isso é relacionado sempre no sonho ou quando você vai e volta? Lembra que a gente falou? É um processo de emancipação da alma. E esse processo de emancipação da alma é um desprendimento, é um descolar do corpo físico e o corpo e o espírito. Então, você está em processo de sono, tá certo? Mas olha, tem tantas nuances que não dá pra gente, nós estamos estudando aqui superficialmente, pra gente entender superficialmente. E tem várias nuances disso, tá certo? Mas muitas vezes que a gente sonha, quer dizer, no sonho, quando a gente vai para algum lugar espiritual, a gente sabe que está lá. Claro que A gente sabe, porque não é todas as vezes que você sonha que você tem a consciência de que está num lugar espiritual. Mas muitas vezes você sabe. Uma das vezes que eu fui, eu sei que quem estava comigo e me levou naquele mar bonito e aquele monte de gente, eu falava assim, isso é que é ser uma família, isso é que é ser feliz. Aí o homem que estava do meu lado falava, só que você só vai passar e olhar, não pode descer daqui desse carro. Ó, quando a gente fala de sono, nós temos que nos preparar para dormir. Esse é o ponto. E como que a gente se prepara para dormir? Nos conectando, relaxando. Hoje nós temos uma vida moderna que só atrapalha, né? Muito uso de tela, de computador, celular, vai para a cama, liga a televisão, aquelas coisas todas, né? Então, se a gente se prepara melhor para o sono, manter uma luz mais fraca, não se ajustar com muitas telas, e depois você consegue fazer uma meditação antes de dormir, é a melhor coisa para você ter experiências diferenciadas. Vamos lá no sonambulismo. Os sonâmbulos não se lembram de nada. E porque os sonhos de que se conservam a lembrança, na maioria das vezes, não tem sentido. Então, veja, é aquilo que a gente falou. Então, no sonho é mais um desprendimento mais superficial. Então, emancipou, tem até umas fotos, né? Emancipou, vai para algum lugar,
mas por alguma razão o marido chacoalha, a esposa chacoalha, volta correndo e cola no corpo. O sonâmbulo não. O sonâmbulo ele não sai para viajar. Ele não sai para viajar, ele está ali. Ele está ali, o corpo completamente subordinado à vontade dele. Aí por isso que acontecem várias situações. Então, nos sonhos, aquelas informações elas podem estar registradas ou não no cérebro. Quando está registrada no cérebro, ela traz resposta. Quando ela está registrada, mas fragmentada, você é capaz de contar até historinhas a respeito daquilo que você sonhou. E muitas vezes a gente entra até pro esoterismo, indo buscar informações que muitas vezes não tem nada a ver, né? É importante que a gente tenha essa consciência, tá certo? Clarividência sonambúlica. Vamos lá. Quem é que vê? É a alma. O que é a alma? Nós falamos que a alma é o espírito encarnado, certo? Então, quem vê não é o corpo físico. No corpo físico, nós enxergamos através dos nossos olhos, que é um órgão. A alma, ela enxerga por tudo quanto é lugar. Por isso que aquele que entra no estado de sonambulismo, ele fica com o olhar vago, porque não interessa para ele o olho físico. Ele está vendo, e muitas vezes ele está fora dali. Ele está ligado ao corpo, comandando o corpo, porque o corpo está andando, e ele está em experiência fora dali, que a gente chama de desdobramento. Mas é um estado sonambúlico. Tá certo? Ele está em pleno domínio do próprio corpo. Muito lindo isso, né? E ele vê, ele atravessa, ele vai fazer tudo que a alma tem como característica. Por isso que é bacana demais, porque é um processo natural. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós entramos nesse estado de emancipação da alma e nós nos desprendemos, uns mais, outros menos. Todos nós temos essa faculdade de alguma forma. Ele não vê tudo e se engana tantas vezes. Então aí, gente, vai entrar naquele processo de clareza, naquele processo de perfeição ou não, naquela característica que a gente chama qual é a intenção. Então, tudo na vida da gente, ele vem de uma forma que a gente conquista, não é isso? E o espírito, ele conquista a sua liberdade, ele conquista a sua liberdade. Então, o que eu vou ver? Eu posso ver coisas diferentes dele e ele pode ver muito mais, porque ele está muito mais preparado. Ele já tem o conhecimento, ele já conquistou esse espaço. Tudo bem aí? Levanta um pouquinho, tadinha. Eu também estou aqui. Que judiação. Ó, alguns sonâmbulos possuem visão à distância. Ele está aqui, ela está aqui, o olhar dela está totalmente irregular, porque ela está, mas ela está, o espírito dela está aqui, mas está vendo lá no Canadá. E aí a gente está falando do... Ah, tá, entendi. Visão à distância. É uma visão de algum lugar que realmente existe aqui E no um plano lugar material. que realmente existe. Mas aí, gente, veja, a sutileza entre o sonambulismo, entre o desdobramento, entre aquele bicorporeidade, tem várias situações. E nós estamos falando de fenômenos
da alma. Nós ainda não falamos nenhuma vez de mediunidade. Não é mediunidade. Mediunidade é outra coisa. Nós estamos falando de fenômenos da alma. Tá certo? Melhorou um pouquinho, meu bem? A maioria dos sonâmbulos vê outros espíritos. Então imagina, você está do outro lado, ou melhor, você está aqui, mas você está do outro lado do mesmo jeito. E ele não vê porque ele simplesmente tem uma evidência, ele vê e interage, ele vê e conversa. E aí entra a mediunidade. Quando ele conversa e ele recebe a mensagem que é para transmitir, ele se faz de intermediário. Ele sendo intermediário, ele está realizando uma outra faculdade, que é da mediunidade. Percebe? Quando tem uma intervenção de um espírito, quando tem uma ação de um outro espírito, aí o fenômeno entra numa outra esfera. Ele não está falando mais sobre ele não está falando mais sobre a bagagem dele, ele já está transmitindo, ele já está sendo um agente de transmissão. Aí ele entra no processo de médium sonambúlico. Médium sonambúlico, que é um estilo. Deixa de ser anímico, obrigada amiga. Deixa de ser anímico, porque ele deixa de falar sobre ele, sobre o que ele, a história que ele construiu, e ele transmite. Ele passa a ser um médium, ele está mediando uma conversa. Tá certo? E aí tem casos maravilhosos na própria Revista Espírita. A Revista Espírita, vou contar só um, rapidinho. Esse médium, ele olhava e ele enxergava no corpo tudo aquilo que ele precisava ver. Mas ele não podia dar o diagnóstico e nem medicação. E ele falava, não posso. Ele olhava, pedia permissão e a permissão vinha, ele falava do diagnóstico e perguntava-se para ele, mas por que você não dá a medicação? Porque o meu anjo protetor não está presente. Ele estava falando por telepatia, ele recebia a orientação, mas ainda não tinha a autorização para prescrever a medicação. Então, quando ele chamava de anjo, né? Mas é uma simbologia. Mas o mentor, vamos trazer ele para a nossa realidade, o mentor, ele orientava e prescrevia. Era o médico que prescrevia a medicação. Então, veja, olha que lindo. O sonambulismo, ele tem que ser útil, porque senão ele não tem razão de ser. Por isso que ele acontece na infância e ele pode desenvolver ou não. E a grande maioria fica lá para a infância ou para a adolescência. Não carrega consigo. Não carrega. Por conta dessa história de você estar mais para lá do que para cá. Não falou que é um fenômeno que você está com um corpo tão paralisado que é como se você estivesse morto. Só não está morto porque ainda tem um fio de prata que caracteriza nós enquanto encarnados. Só uma última pergunta. Quando você diz que ele fica de posse quase que plena dos seus atributos de quando ele é espírito ali atrás, né? Eu agora uma dúvida, né? Tem um tipo de mediunidade que é mecânica, certo? Intuitiva, semi-mecânica, aquela coisa toda. Não tem nada a ver. Mediunidade é outra coisa. Então, mas no caso da mediunidade sonambúlica, quando o médium que é mecânico, que ele não lembra isso, assim, que ele apaga de uma vez? Mesmo na mediunidade sonambúlica, ele tem
pode ter essas características do consciente e do inconsciente. Então depende do médium. Esse médium que eu contei a historinha, ele era totalmente consciente. Ah, porque a mecânica você fica inconsciente. Isso. Ah, entendi. Era essa a dúvida. Semiconsciente. Ou, a Você consciente, entra em sim. estado de transe, tem médios sonambúlico que está totalmente em transe. Tem outros não. Que ele não lembra, fala, nem sabe Ele não falar. lembra. Isso. Tá? Então, só para a gente correr um pouquinho, porque é tanta coisa. Além disso, ele fala com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual. Lembra da historinha da menina que no estado sonambúlico ela orientou o pai dela? Ela falou como se fosse uma adulta, ela falou com propriedade, ela orientou o pai dela para o pai dela. Por quê? Porque ela traz a conquista do próprio espírito, a nossa bagagem, porque hoje eu posso ter limitações enormes enquanto encarnada com esse corpo, com esse nome Raquel, mas eu posso ter sido uma cientista em algum momento e ficou ali adormecido. Posso ter sido uma terapeuta, pode ter sido uma escritora, pode ter sido uma professora, pode ter sido várias, ter tido várias experiências que quando eu preciso e no estado sonambúlico, ela vem à tona. E ela vem com aquela bagagem que o espírito já construiu. É lindo isso, gente, é lindo demais. Seria o estado de vigília que estão, mesmo assim, na sua capacidade atual, Atual. que é dele ainda. Que é dele ainda, atual, exatamente. Que aquela criança de 6 anos não poderia falar daquele jeito, com aquela propriedade. Então, era a condição dela naquele momento, inclusive. Né? Vamos lá? Os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que é aquilo que a gente falou, que aí entra mediunidade. Porque intercâmbio é uma faculdade de intercâmbio entre os dois mundos. Ele está lá vendo o espírito como se eu e ela estivessem conversando. E aí, ela espírito e eu também espírito, ela... Então, agora você vai passar a mensagem para ela. E ela me coloca e eu sirvo como intermediário para passar a mensagem para ela. Tá certo? É muito bacana isso. Então, gente, para finalizar, nós temos lá em Obras Póstumas o próprio Kardec falando: o sonambulismo fez com que puséssemos o pé na vida futura. Olha que lindo. Ergueu uma ponta do véu que oculta as verdades que o Espiritismo hoje nos permite entrever. Então, esse cuidado que a gente tem com o aprendizado, com o esclarecimento, com a verdade, ele nos liberta, porque daqui para frente, vocês vão estudar mais um pouquinho, logicamente, mas vão ficar de olho naqueles fenômenos que acontecem na sua própria família, que acontecem no seu vizinho, com os amigos dos seus filhos, dos seus netos e tudo mais. Por quê? Porque é isso. Nós precisamos cada vez mais nos convencer da nossa condição de espíritos imortais e da nossa capacidade, que é a justiça de Deus, que nos dá tudo o que precisamos para evoluir. E quando a gente fala em emancipação da alma, é uma bênção que a gente tenha a condição de ser, na mesma reencarnação, na mesma vivência, viver o mundo do lado de lá e o mundo do lado de cá. É só a gente prestar atenção e se colocar aberto para que a espiritualidade cada vez mais traga para a gente esse consolo, né? Esse consolo e esse acolhimento. Alguma dúvida?
Vocês gostaram de estudar hoje um pouquinho? Então, que Jesus, o nosso mestre, continue conosco e muita paz para todos vocês. É isso, gente. Obrigado, Raquel, pela presença. E prestigiando aí, né? Nós estamos aí começando o ciclo de palestras em setembro, né? O mês do Isso é aniversário. uma honra. Já falei que eu amo essa casa. Estamos juntos. A Raquel é a diretora aqui da parte do estudo da casa. Para quem não conhece a Raquel, tá joia? Eu só conhecia Uma parceira, amiga aí. Eu tenho